a gente também esquece que a gente tem uma força que ela não vem da gente, mas que ela vem do Senhor. E a gente às vezes desanima com coisas banais, né? Às vezes a gente desanima porque a gente ora e às vezes as pessoas que estão em volta, às vezes zombam, às vezes não acreditam. E é doloroso, mas Deus também nos faz sentir tamanha força que nós podemos enxergar o que nos orar, podemos enxergar as coisas em volta e nós permanecemos firmes, porque nós sabemos que nós temos um Pai que é Deus, que está acima de tudo, de toda a terra, do céu, que sempre está olhando por nós, sempre quer e vai querer o melhor para nós. Se Ele faz o melhor para o mundo, Ele pode imaginar para estar o Senhor, imagina para estar na direção de Deus. As pessoas que se encontram desanimadas, pessoas que se encontram, prestes a desistir do caminho do Senhor, que muitas vezes não é fácil buscar o Senhor. Às vezes está em muito, nossa, é muito fácil, mas buscar o Senhor muitas vezes não é fácil. O inimigo ele nos tenta toda hora, cada dia. E a gente tem que estar firme na presença do Senhor para que a gente continue nessa caminhada. Independente do seu caminho, independente de apontamento, de levante, né? E a ordem que Deus nos dá é marchar. É marchar, independente de qualquer coisa, é marchar. E assim, se a gente seguir a ordem dele, se a gente marchar, se a gente continuar caminhando, mais ele fará na nossa vida, na nossa família. Não importa o que está acontecendo lá fora, nós podemos saber. Nós passamos pelo deserto, assim como Moisés, ele vai estar conosco. Se nós entrarmos na caverna, assim como Elias, ele vai estar conosco. Veja que ele colocou os corpos, nem para o que faltou Elias. Então, quando a gente fica em qualquer deserto, seja ele uma depressão, seja ele um desânimo, seja ele qualquer que for, ele vai estar conosco. E nós não vamos ficar ali para sempre, porque Elias não ficou, Moisés não ficou no deserto para sempre, e nós vamos ficar. Nós vamos levantar, e cada dia que a gente levantar, a gente vai levantar mais forte e mais firme. E que cada cristão, eu e cada um, quando nós chegarmos no nosso trabalho, quando nós chegarmos na rua, quando nós chegarmos na nossa casa, nós colocamos na posição de cristão. Não importa o que estão pensando, não importa o que estão falando, não importa o que está acontecendo, nós temos que tomar posição de cristãos. Eu falo posição de abrir a boca e falar sem medo, né? De questionar algo errado, não importa o que vai acontecer. Nós como cristãos, às vezes, a gente tem vergonha, a gente tem medo de falar a verdade. Né? A gente tem que falar, ainda que nós sejamos prejudicados, mas a gente tem que falar a verdade. Quando a gente pisar o pé, a gente tem que entregar verdadeiramente e agir com toda a força, porque nós somos capazes. E eu descobri ontem ainda mais, porque eu estava com muita vontade de iniciar a preparar. Eu falei para as meninas, eu vou na cozinha, mas eu vou sair antes porque eu gosto de olhar, porque eu quero participar, eu estou com vontade, desejo de estar na presença do Senhor. Não na presença do Senhor, eu estou falando que eu foi real.
64, proteção contra os inimigos. Vamos falar do nome, vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero que o Senhor vá, Senhor, visitar ali o meu trabalho, visita ali a cada sala do meu visita aquele refeitório, vai visitando, Senhor, a cada cristão que se encontra naquele lugar. Dá força, Pai, sabedoria, e que eles possam clamar o nome do Senhor com autoridade naquele lugar. Que o Senhor venha abençoar os pais, venha abençoar aquelas crianças, Senhor. Venha, Pai, ali tocar desde a cozinha até a saída do portão. Eu coloco a cada funcionário, a cada membro daquela instituição em tuas mãos. Que o Senhor venha fazer o teu querer ali, Senhor. Que o Senhor faça a tua vontade. Que o Senhor venha fazer a tua vontade também na comunidade. Venha tocar em cada lar nessa noite. Toca, Pai, em cada lar, principalmente nos lares dos cristãos que se encontram desanimados, que se encontram, Senhor, prestes a desistir da caminhada. Que já está, Senhor Jesus, sem acreditar.
principalmente os cristãos, através de palavras, né? De palavras, de secas, e a gente muitas vezes a gente não vê, a gente não escuta a coisa, né? Então ali lança aquela palavra no oculto, a gente não está vendo ele lançar, a gente não está ouvindo, né? Mas as palavras muitas vezes lançadas com a língua do cristão traz desânimo, né? Invisível. Então nós temos que estar cada dia preparados, cada dia orando, buscando a Deus, pedindo a Ele, né? Que Ele venha nos proteger de línguas, de pessoas, de malfeitores, de pessoas que entram contra nós. E muitas vezes falam coisas que verdadeiramente a gente começa a desanimar. Porque senão os cristãos vão desanimar do nada, você vê que a gente começa a não ter vontade mais de ir à igreja, não ter vontade mais de louvar, não ter vontade de pregar, nem vergonha, começa a ser envergonhado, ficar constrangido, né? Sempre que a gente vai fazer algo para o Senhor, começa a dar errado, não dá certo. Então, isso é através de secas usadas pela língua, maldições, clamam muitas vezes, né? Muitas vezes clamam em conjunto, clamam lançando coisas, né? Vem para nos acontecer, através do aconhecimento da língua que estamos saindo, tudo através da língua, que a língua tem grande poder, abençoar as do Senhor, né? A língua, quando a gente abre a boca, para clamar, para pedir bênçãos, a gente recebe, mas quando a língua também é usada para amaldiçoar, se a gente não estiver preparado, se a gente tivesse como Elias estava na caverna, muitas vezes a gente se encontra desanimado, né? Muitas vezes a gente se encontra doente emocionalmente, e aí as palavras lançadas muitas vezes fazem a gente cair. Então, a gente é importante, eu surdo, assim, no momento que houve esse avivamento, que foram falar os pastores, o pastor Genésio, o pastor Eliseu, falou para nós, que primeiro a gente precisa avivar, para depois as pessoas que estavam aqui com a gente se avivar. Então, para a gente se avivar é através da palavra, através do louvor. A gente não vai conseguir ficar se avivar, ser preparado se a gente ficar parado esperando isso sobre nós. Mas quando a gente começa a ir no culto da nossa casa, quando a gente começa a clamar o Senhor, quando a gente começa a buscar Ele, a hora que Ele, pessoalmente Deus, a gente vai ser alimentado, Deus vai trabalhando, a gente vai sendo liberto e Deus vai nos livrando desses inimigos ocultos que se encontram. E muitas vezes a gente não dá importância, muitas vezes a gente não liga, muitas vezes a gente não para nos fugir a nosso próprio, para pegar a mão na nossa cabeça e pedir Deus a autoridade. Senhor, me dá autoridade, me dá autoridade de vida, para eu orar na minha casa, me dá autoridade para mim entrar com a tua perna, os pés no meu trabalho e sentir a tua unção, para que eu possa, Pai, tocar essa unção e chegar a outras pessoas. E muitas vezes a gente próprio, qualquer coisa, a gente já se exame, está na presença de Deus, mas a gente não repara que é o inimigo que faz isso. É quando a gente está protegendo na carne. Espiritualmente, quando a gente está firme na presença de Deus, nada é capaz de nos atingir. Então, muitas vezes a gente não nos prepara para ir trabalhar, a gente não se prepara para chegar na rua, a gente não se prepara, muitas vezes, para vir para dentro da igreja, por causa da correria do dia a dia. Hoje, ontem, 2 dias de evento na creche, todos nós estivemos envolvidos, né? Esse lá na escola, eu nem consegui, porque 2 dias ajudando na cozinha, né? E outras coisas que a gente ficou fazendo. Então, a gente estava no final de semana muito pouco. E a gente vê a diferença do dia que dá para a gente orar e o dia que a gente está tão corrido que não dá para a gente orar. Eu estava preparando essas coisas assim, era um dia que teve aquele clamor maravilhoso na igreja, esse breve, a gente segurou as mãos, fez um clamor lá maravilhoso. Eu fui trabalhar, quando eu cheguei no trabalho, eu cheguei de um jeito
o meu nome, né? Quando citar o meu nome nas línguas ferinas, nas línguas, vierem falar sobre maldição da minha vida, na minha casa, na minha família, nos membros da minha igreja, que o Senhor escuta, que o Senhor repreenda, que o Senhor não deixa que essas cegas cheguem à minha vida, mas que o Senhor a cada dia me preparar para fazer o melhor na casa do Senhor, para fazer o melhor não somente na casa do Senhor, mas na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente fizer as coisas. Que Deus possa estar com a gente, que a gente não desista de orar, que nós possamos não desistir de clamar, abrir a boca com a autoridade, independente do que está acontecendo em nossa volta, em nosso redor. Porque se as pessoas não querem ouvir, se as pessoas não querem sentir a presença de Deus, o problema é de quem não quiser. Mas a nossa parte nós estamos fazendo. Ainda que zongue, ainda que não acredite, ainda que não queira ouvir, nós temos que abrir a nossa boca com autoridade. E ontem foi maravilhoso, sem música, todo mundo, eu falava a verdade, eu estou nesse carro, falando de acampamento, está todo mundo parado, todo mundo sem clamar o Senhor, né? E aí até canta uma parada de pular, né? E ora pular, e nos roubou, e eu todo mundo, eu falo, Senhor, mas nós somos aqui para ser avivados, né? E eu fiquei lá na frente, nós estamos aqui, nós vamos buscar para mim, nós estamos aqui juntos. Aí a irmã nos falou, Senhor, a gente está de ver que você está junto. Falei, não, irmã, o propósito é que cada igreja seja juntos, que nós possamos fazer um clamor para que nós sejamos acordados. De repente a luz acabou. Quando a luz acabou, eu vi aquela maravilha, aquela maravilha. Para mim, eu falei, Senhor, o propósito do Senhor foi feito nesse lugar. O propósito do Senhor aconteceu. Né? E esse projeto todo mundo, ele não fica só esse, mas que venha outros. E tomasse o ponto, eu pude perceber, não só eu acredito que muita gente pôde perceber que o Tomás está precisando disso. O Tomás está precisando de clamor, né? E fora, lá fora. Nós estamos precisando que depois que a gente fazer esse clamor lá fora, depois eles vão vir para a igreja. E aí eu vi pessoas também, para te testemunhar, que eu vi pessoas, né, que não vão em igreja nenhuma, mas com tamanho de alegria, né, indo para a igreja, falando assim, eu vou lá, eu vou servir. Então a gente fica feliz, a gente sabe que essa equipe que foi montada não trabalhou em vão, né? Que nós oramos, que nós demos o melhor para isso acontecer, né? E da minha importância foi também, apesar de eu estar na creche de verão, né? Não acredito no compromisso do evangelismo, mas eu vi as fotos do Paulinho, fez realmente feliz em comunidade das pessoas, né? E nós estamos precisando de mais eventos como esse de fora. Ainda que não seja de tamanho de dimensão, mas que seja as igrejas famílias e juntas. E maravilhado com cada detalhe, com cada acontecimento, né? E eu senti a presença de Deus. E Maria Vitória me contou, né, Maria? Que ela falou, Maria Vitória, eu tenho que explicar a vocês como é a presença de Deus, pois ela sentiu, porque ela falou assim, tinha um momento que eu estava com uma saia, eu estava toda hora fazendo a apresentação com medo da saia cair, mas parece que tinha alguém segurando a minha saia. Eu falei, essa é a presença de Deus, eu queria tanto que vocês sentissem, que eu falo tanto para vocês, como é a presença de Deus, para a gente se entregar e a gente deixa se a saia está frouxa, ela não vai cair. Se a gente parar com o tamanho de devoção, a gente parar com tão firme, tão forte, que a gente para mudando por nada que está no nosso redor. E essa é a presença de Deus, você se entregar, você sentir que Ele está cuidando de você. E essa é a presença que a gente tem que sentir. E essa presença, quando a gente sente ela, o inimigo não é capaz de nos atingir. Ele pode fazer o que ele quiser, não vai nos atingir. Porque a gente está tão preparado, a gente está tão cheio, o Espírito Santo nos encheu tanto que a gente consegue, né, passar para as pessoas. E aí a gente fica admirado, feliz por Deus usar pessoas
permitir que nós estivéssemos ali, de permitir que a palavra que cada pastor falou tocasse o coração de quem estava ali, dos louvores que cada um falou com os seus pais. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e em nossas vidas, nesse lugar, nessa cidade tão pequena. E nós não desistimos do caminho do Senhor. Nós continuamos a buscar esse Deus tão maravilhoso, tão lindo que é Jesus em nossas vidas. Eu quero essa oportunidade.
Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Amados irmãos, hoje é um dia especial que Jesus se faz presente neste lugar. Abra sua Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Capítulo 22 de Gênesis, verso 1. Passamos a leitura até o verso 14. Aqueles que puderem colocar-se de pé, em reverência à palavra de Deus, que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra santa do Senhor. E sucedeu, e aconteceu depois dessas coisas, que falou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma teu filho agora, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela madrugada e apartou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E vendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão com seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a nós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo dela na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Ele ficou Abraão ali no altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o menino, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o sacrifício em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Então se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia, glória a Deus. Soberano Pai celestial, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o vencedor de toda honra, de toda glória, exaltação e louvor. Agora, Senhor, abra os nossos ouvidos para que nós possamos, ó Pai, ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Chega até nós, ó Pai, o Teu Espírito, ó Pai, que nos renova. Em nome do Senhor Jesus, faça agora, Pai, com que a Tua palavra, ela vá de encontro a cada vida, desde o menor até o maior, Pai. E seja, Pai, assim glorificado o Teu nome. Em nome de Jesus, e que a Tua palavra cumpra o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos e irmãs. Depois
destas coisas. O texto começa assim: depois destas coisas. Que coisas? Se nós pegarmos o capítulo 21 de Gênesis, nós vamos ver que coisas são essas. No capítulo 21, Isaac nasce. No capítulo 21, Abraão é visitado pelo anjo. Ali a promessa de Deus se renova. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, achamos essa promessa demorando demais, e quantas vezes nós queremos uma ajudinha para Deus e não resolve. Deus não precisa da minha ajuda, eu preciso apenas esperar nele. Abraão já tinha Ismael, mas Deus fala: pega o teu único filho. Por quê? Abraão já tinha um filho, mas a promessa estava em Isaac. Se observar, teu único filho. Por que, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes na caminhada nós desanimamos. Muitas vezes Deus está conosco e nós não percebemos. Muitas vezes nós queremos o agir de Deus, mas fazemos coisas que a Ele desagrada. Muitas vezes na caminhada, quantas vezes Abraão vai ter que chorar? Cadê, Senhor? Será que é Ismael? Deus disse que eu seria o filho da promessa de Sara. Ismael não nasceu de Sara, nasceu de escravo. Se não observar, meu irmão, o povo muçulmano da descendência de Ismael. A guerra que vem lá no Oriente Médio é da mãozinha de Sara que vem lá por Deus. Aguarde. Mas depois dessas coisas, se você pegar o capítulo 2 de Gênesis, vai ver lá, Deus diz para Abraão: eu estou observando você, eu tenho visto que você é diferente, você não cultua os ídolos como seu pai, você não cultua os ídolos como esse povo aí. Abraão, sai desse lugar, sai da tua terra. Meu irmão, um homem com 75 anos é desestabilizado. Um homem com 75 anos quer ficar acomodado, quer mais aventuras. Um homem com 75 anos quer ficar quieto no seu vazio. Mas deixa eu falar: sai! Parentela aqui não é só parente, não. Parentela aqui são os patrícios. E Abraão leva 70 pessoas comigo. A dar briga no caminho. O seu sobrinho logo. Abraão fala assim: escolhe para você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olhou, viu aquele campo bonito. Eu quero aquele lugar. Não vai. Atrás daquele lugar bonito estava a perversão de Sodoma. A vizinha mudou. Muitas vezes a gente quer atrair os nossos olhos, tem sempre aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes o diabo dá uma maquiagem no pecado para poder enganar. Saia. Abraão saiu. Só que levou alguns pais comigo. Terá seu pai? Foi. Mas quando Abraão precisava do pai, o pai morre. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes Deus vai tirar coisas de você para te moldar, para poder te usar. E muitas vezes nós precisamos entender o agir de Deus na nossa vida. Certa vez Abraão estava na fazenda, triste, brocochô. Deus me chamou, prometeu uma descendência numerosa. Eu estou ficando velho, minha esposa estéril. E Deus fala: Abraão, sai da tua tenda,
vem para fora. Abraão sai. Abraão olha para as estrelas e responde se você é capaz. Porque Abraão começou a montar a dizer, não tem condições de montar. Assim será a tua descendência. Eu não esqueci de você. Quando Abraão olha para as estrelas, ele sabe o seu rosto na lá. Ele viu você. Agora, irmão, minha irmã, a melhor resposta, quando Deus te chama, você está na prova, a melhor resposta qual é? O silêncio. Muitas vezes queremos questionar Deus, por que está fazendo isso, ou está fazendo aquilo. 40 anos, Abraão viveu o extraordinário de Deus, bênção de Deus. Agora, Isaac, aproximadamente 15 anos. Abraão está aqui, com 115 anos. Deus chama Abraão e fala: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, e vai até o monte Moriá, e ali oferece um sacrifício a mim. Lá onde Abraão morava com seu pai, havia sacrifício humano aos deuses. Tinha um Deus chamado Deus Moloque, que a boca dele era grande, o nariz, ali eles colocavam fogo, jogavam as criancinhas lá dentro, ofereciam sacrifícios a esse Deus. E Deus nunca concordou com isso. Agora Deus vai ter Abraão um sacrifício humano. Abraão questiona. A Bíblia que nos fala, eu creio que Abraão não falou para Sara, sua esposa, sobre o propósito de Deus. Se falasse, ela pegava o menino e corria, não deixava. Disse Abraão, de madrugada, pediu um filho. Ele vai sair de madrugada, se fosse qualquer outro, tomava lá um lasanha, comia de dia. Sonhei. Ainda bem que é verdade. Não estava lúcido. Agora, Abraão está colocando uma prova. A maior prova da sua vida. Ser crente é mais um campo de batalha do que um parque de diversão. Deus nos chamou cada um de nós para viver divertido, com coisas que não agradam a Ele. Às vezes Ele mandando muitas circunstâncias, porque Ele quer mudar você, quer usar você. O que eu aprendo aqui? Eu tenho sempre que dar o meu melhor para Deus. No versículo 2, fala que Deus pediu a Abraão o seu filho, que ele tanto amava. Abraão errou quando ele gerou Ismael. Quando Deus dizendo, quando você erra, quando você peca, ele está dizendo o seguinte para você: olha, os erros do seu passado não vai impedir o meu projeto na sua vida. Porque eu continuo com a minha promessa em você. Meu irmão, Deus conhece crente. Deus sabe a minha estrutura e sabe que eu sou bom. Deus conhece crente. Se Deus fala assim: Abraão, levava um sacrifício para mim. Abraão ia pegava um cordeiro qualquer que apresentava a Deus, qualquer no sentido aqui, quem sabe que pode ser, tem que ser um cordeiro perfeito. Ele pegava o cordeiro, ia lá, sacrificava o Senhor, eu adorava o Senhor. Mas Deus falou: Abraão, eu quero um sacrifício, mas não de animais, eu quero um sacrifício que veio de você. Amados irmãos e irmãs, o que eu aprendo aqui? Deus está cansado de receber resto. Deus está cansado de receber as minhas obras. Deus é o menor de mim. Deus é o menor para que seja glorificado o teu nome. Quando Deus fala: não, pega o seu filho Isaac. Deus não quer Isaac, não. Deus quer Abraão.
Bom mestre, interessante, ele chamou Jesus de mestre de bom. Mestre, tinha um monte a Israel. Ele conhecia Jesus como mestre, não conhecia Jesus como Salvador e Senhor. Ele não disse como lá na cruz: Senhor, lembra-te de mim, não. Bom mestre, eu fazia para entrar na terra. Conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. Tudo isso observa, desde a minha juventude, desde o moço. A pessoa pratica. Mas está te faltando uma coisa. Essa é uma coisa. Para o nosso livro, faltava uma coisa só. Só uma. Tudo que a gente quer ser jovem e rico. Não faltava nada. Era o pretendente que toda mãe queria com a sua filha. Tinha um lugar de privilégio na sinagoga. Era um crente. Vende que você tem. Dá os pobres. Depois vem e segue, que é o tesouro dos céus. Quando Jesus fala assim para ele, ele diz: olha, tudo que você tem não pode te salvar. O Deus que você serve não é um Deus verdadeiro. O Deus que você serve é o seu dinheiro, são as suas coisas. Jesus não queria o dinheiro dele, queria ele. Eu aprendo que eu tenho que oferecer o melhor da minha oferta para Deus. Eu tenho que oferecer o melhor. E o melhor que Deus quer é você. Por que eu não me entrego a Ele? Por que eu me jogo diante dele e falo: Senhor, faça em mim o que eu querer? Deus não faz meu milagre. Não. Deus não entrega meia bênção. Não. Por que eu quero dar só um pouquinho para Ele? Por que eu quero dar só metade de mim para Ele? Você sabia que tem muito crente que vem à igreja, não só vê as pessoas. Tem crente que vem à igreja e vê as pessoas. Não vê Deus. Está vendo ver Deus? Teu coração deve estar ocupado com muitas coisas. Muitas coisas. Marta, todas ansiosas e preocupada com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja, vê gente, não vê Deus, que está faltando intimidade. Primeira carta de João, capítulo 7, diz que se nós andarmos na luz, como na luz Jesus está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Às vezes eu vejo Deus, às vezes eu tenho comunhão com o meu irmão, que estou andando na luz. Isaías, quando vai para o templo, ele vê Deus, ele vê a glória, ele vê o seu pecado. Quando eu estou na presença de Deus, a santidade de Deus me ofusca, faz com que eu veja o quão pecador eu sou. Abraão levanta no lugar, prepara a lenha, coloca no jumento,
Ah, eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está o cordeiro, Pai? Deus proverá. O cordeiro é de Deus. A lenha é de Deus. O fogo é de Deus. Você, meu filho, é de Deus. Você é a oração que Deus está pedindo a mim. Ele proverá na hora certa, meu filho. Se você pegar profeticamente, João Batista vai responder essa pergunta de Isaac. João Batista está batizando no Rio Jordão, capítulo 1 de João, versículo 29. Jesus está vindo. João Batista ora e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vai responder a pergunta de Isaac: aonde está o Cordeiro? Meu irmão, aonde está o Cordeiro de Deus na sua vida, na sua família? Aonde está? Muitas vezes eu fico preocupado porque eu não entendo a Bíblia. Não entendo isso, não entendo aquilo. Me preocupa. Vamos analisar o que nós sabemos da Bíblia e não praticamos. Terminando, Moriá, Calvário, duas montanhas visíveis. Abraão pega o jumento para levar os utensílios para o sacrifício. Jesus entra no domingo de Ramos triunfantemente em Jerusalém, montado no jumento. Isaac sobe o morro carregando a lenha, carregando o madeiro. Jesus sobe o Calvário carregando o madeiro. Coincidência? Não existe coincidência na Bíblia. O que existe na Bíblia é aprendizado. Jesus sobe carregando a cruz. Isaac sobe acompanhado do Pai que está perto dele para orientar. Jesus sobe sozinho. Jesus é abandonado naquele momento pelo Pai. Isaac tem o Pai. Jesus tem uma multidão, mas se sente sozinho. Quantas vezes nós somos assim também? Não se iludam com os aplausos da multidão. Aqueles que se alimentam com o pão da multiplicação são os mesmos que vão lidar com os discípulos. Muitas pessoas te elogiam, mas pelas costas te apunhalam. A última noite de Jesus, ele dá os pés dos discípulos. Ele vai dizer para Pedro que não queria que Deus viesse aquele trabalho. Se eu não te lavasse, não tinha paz comigo. Então lava tudo, Senhor, na cabeça, nos pés. Você já foi lavado pela palavra que eu estou dando. A palavra não é. Jesus está ali, fazendo a transição da Páscoa para si. Ele vai dizer: um de vós está de me trazer. Quem é esse cara? Pedro no final da volta perto de Jesus. E já chega, coloca a sua cabeça no peito de Jesus. E fica maravilhado com isso. João sente as batidas do coração de Jesus. Quem é? Senhor. Aquele que coloca a mão no prato do
perto de Jesus, próximo de Jesus. Jesus teve o melhor mestre e não foi discípulo. Jesus andou com o Salvador, mas não foi salvo. Jesus andou com o Salvador, mas não foi salvo. Meu irmão, quantas oportunidades Judas teve e não aproveitou? O que tem que fazer é faça logo. Judas virou as costas para ser e saiu. Foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Judas andou com aquele que andou com o ouro na prata, mas preferiu o ouro na bolsa. Jesus está oferecendo a prensa do azeite. Todo lugar que tinha a prensa do azeite chamava de Getsemane. E a prensa para fazer o azeite. Jesus chama os 11 para batalhar. 8 ficam mais distante. Pedro, Tiago e João vem comigo. Espera aqui, ora comigo. Jesus vai dar a parte e começa a buscar a presença do Pai. Pai, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que a ira do Senhor está sobre mim pelo pecado da humanidade. Mas se possível for, passa de mim esse caso sem que eu veja. Mas, Pai, quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu sinto meu coração sangrar. É por isso que, Pai, faça a tua vontade na minha vida. O silêncio de Deus veio até Jesus. Mal chega com Judas. Judas o beijo da pressão. Jesus é preso, é levado perante Caifás, o sumo sacerdote. Por que Caifás não foi prender Jesus? Porque ele não poderia sair do templo porque era Páscoa. E mandou um representante. Malco viria a ser futuramente um sumo sacerdote. Já estava preparado para assumir o cargo. Mas o sumo sacerdote, segundo a lei, não poderia ter nenhum defeito físico. Quando Pedro vai tentar matar Malco, Pedro é tão mau, espadachim, sabendo usar a espada, e Pedro vai correr do aprendiz do sumo sacerdote. Acabou o sonho dele. Jamais será o sumo sacerdote. Meu erro. Meu irmão, Jesus vai ao chão, pega a orelha, ensanguentado, e vai no lugar e coloca no teu. Hoje feliz aí no segundo dia hoje para fazer a correção. Jesus devolve o sonho àquele que eu queria prender. E prendeu, levou Jesus preso. Jesus foi cuspido na cara, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, rasgaram sua roupa e o chicotearam. Foi esbofeteado,
cordeiro que vai pecar. Jesus vai citar o Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Quantos estão gritando hoje? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está assim? Por que o meu marido continua sem o Senhor? Por que ele continua vivendo pelo vício? Por quê? Isaac desceu do monte vivo. Jesus desce do monte morto. Da casa de Abraão até Moriá, 3 dias. De 3 dias, Isaac está em casa. Jesus desce do morro, mas dentro de 3 dias, a luz brilha. Dentro de 3 dias, ele ressuscita. Observaram o nome, irmão? Porque ele chama tanto. Quando Paulo fala do amor de Cristo, nos constrange. Eu fico constrangido de ter tanto amor. E quantas vezes eu fui grato, meu Deus? Quantas vezes eu tinha um momento para adorá-lo, para buscá-lo? Sabe por que Jesus não celebra a ceia na tua igreja? É para que você não esqueça de que Ele morreu, ressuscitou por você, para viver em você. O meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Mas aí 53 ele diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído no Getsemane pelas nossas iniquidades. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido e levou sobre si o pecado de muitos. A igreja metodista de Tomás se reúne todos os meses para celebrar a ceia como testemunho da nossa fé. Quando você participa da ceia, você está lembrando da morte de Jesus. Quando você coloca o pão na boca, bebe do cálice, você está observando no Calvário que ele morreu, mas a morte não conseguiu jamais vencer o autor da sua vida. Ele vive. E porque ele vive, você pode morrer no hoje, no amanhã. Se você crê que ele vive em você, você está seguro. Você está nas mãos dele. Porque ele te ama antes mesmo de você nascer. Foi morto, mas viveu. Ao 3º dia, ele venceu a morte. Ele está aqui nessa noite, convidando você a participar do cálice e do pão. Vamos colocar de pé, vamos orar em nossa oração, agradecer ao nosso Deus. Você venha no temor e temor do Senhor. Nós não somos dignos de participar da mesa do Senhor, mas Deus chama. Nós somos pecadores, mas você foi redimido, você foi comprado, você pertence a Ele. Dê seus olhos, reverência ao nome. Leva sua mente agora para o filho ali no Calvário e veja ali o sofrimento do seu Deus em forma humana.
derrama naquela cruz. É muito amor. Como é que pode um Deus todo-poderoso, um Deus que criou tudo pela tua palavra, um Deus que ama tanto você, que ele desceu ao seu amor, ele se humilhou, desceu esse mundo de pecado, vestiu uma pele humana, sofreu a sua dor, morreu a sua morte, e te oferece vida abundante eterna. Por quê? Que muitos não têm aceitado. Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Perdão pelos meus pecados, Senhor. Ó Pai, perdão, Pai, pelo mal que eu fiz para Ti. Perdão, Senhor, pelo bem que às vezes eu deixo de fazer. Perdão, Senhor. Te dá mais um momento, Senhor, alguns segundos de silêncio para você pedir perdão a Deus. Para que você possa estar aqui voltado, Senhor. Toda a glória seja para Ti, ó Pai Celestial. Nosso Deus. Em obediência do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui realizamos, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho amado nos mandou celebrar. Tendo em nossa paixão, Tua bendita paixão e morte, e a Tua gloriosa ressurreição e ascensão. Ó Senhor, Pai, nós humildemente imploramos que nos santifique pelo Teu Santo Espírito, a fim de que do pão que vamos comer seja comunhão no corpo de Cristo, e do cálice que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo, e que nós, Pai, como igreja e reunida, possamos crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, a quem pertence a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou do pão. Qual é o alimento? Qual é o alimento principal de Jesus? Eles vão tomar o seu vinho e tem que ter um pão do lado para eles molhar. É bom sim. Era o pão deles. Tinha que dar uma massa de pizza. Era gostoso, né? Jesus toma o pão como símbolo da nutrição espiritual. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele pega o pão e dá graças. E ele diz: este é o meu corpo, que será partido por vocês. Comam, faça isso em memória de mim. Em memória, não é em memória. Ele vive. Quando você participa da ceia, você está lembrando a morte de Jesus. Quando você participa da ceia, você está lembrando que ele vive. Ele venceu a morte. Após haver aquele pão passado de mão em mão, todos comeram, ele pega o cálice. Este é o cálice, na nova aliança de Deus. Bebam todos vocês. Façam isso em memória de mim. Quando você participa da ceia, você está lembrando do Calvário, do amor de Deus por você. Deus te amou de tal maneira e deu seu futuro, se doou em seu lugar. Meu irmão, minha irmã, a mesa está posta, achegue-se com fé a mesa da comunhão e vamos juntos cear em nome de Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear, depois de tudo pode saciar, os pães multiplicou, o vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, o mestre chama, vem cear. Vamos ter que contar todos nós participados, em nome de Jesus.
corpo, sangue, o mestre Jesus. Glória a Deus. Simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A noite de hoje eu entreguei todo mundo. Então, essa vai ser um momento de gratidão a Deus. Essa vai ser um momento de comunhão dos irmãos no altar do Senhor. E eu tomo mão, agradeço a Deus, como eu tomo, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Após o mencionado, então, o braço diz: Pedro, por vocês. Este é o caso do nome do Senhor do céu. Pedro, o braço, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Pedir a Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos chama a comunhão. Muito obrigado, Pai, que o Senhor é Deus dos deuses. Tu és Senhor dos senhores. Tu és o Deus que de forma humana sacrificou a seu Deus em favor de nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida. Muito obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus, oh Pai, que nos prova, mas depois da prova e pela fé, nós cremos que o Senhor que faz presente nesse lugar. Aleluia! Nós louvamos, nós glorificamos por cada vida, cada irmão, cada irmã, pela família que nos cercar. E no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque tu és Senhor soberano sobre as nossas vidas. Agora, Pai, te pedimos, ó Pai, agora um tempo, não da tua presença, porque a tua presença, ó Pai, a promessa do Senhor é que o Senhor está conosco todos os dias até o fim do céu. E nós cremos, ó Pai, nessa promessa. Meu irmão, minha irmã, que nesta noite o Senhor te abençoe de parte. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o rosto santo do Senhor e derrama a tua misericórdia, a tua graça e o teu amor. Que o Senhor levante o teu rosto agora sobre a sua vida e lhe conceda a paz. Esta paz que excede todo entendimento, quer guardar a sua vida, a sua família, desde agora para sempre. Eu invoco sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, o nome do Deus Todo-Poderoso. E no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora